Olá, amigos do agronegócio. Você já sabe que a nova Volkswagen Amarok é a nossa parceira aqui do Agro 360. A nova Amarok V6 tem 5 anos de garantia. Essa é bruta de verdade, com a tração 4Motion que garante estabilidade e segurança em todos os terrenos. A maior capacidade de carga útil da categoria, sem falar no espetáculo das novas grades frontais e faróis em LED. Mas a Volks não parou por aí. A Amarok V6 tem o motor turbo diesel mais potente da categoria. São 258 cavalos com a função Overboost, que atinge até 272 cavalos. É potência demais. Não dorme no ponto, hein? Passa numa concessionária Volkswagen, faça um test drive na picape carregada de força bruta. Eu garanto que você vai se impressionar, assim como eu estou me impressionando. E o agro é um setor gigante que move o Brasil, todo mundo já sabe. Mas vocês sabem quem está prontinho para mover o agro? Pois é, só mesmo outro gigante para cumprir esse papel. Volkswagen Meteor, mas pode chamar de Meteor da paixão. Vejam só, além de potência, estabilidade e conforto, o Meteor garante a melhor média de consumo de combustível com toda a pressão que um extra pesado precisa ter. É mais eficiência e economia numa máquina só. E isso faz uma baita diferença na estrada e também no seu bolso. Esse gigante que conquistou o coração dos caminhoneiros com novas opções de série ainda conta com uns planos de manutenção pensados sob medida para cada tipo de uso. E por aí vai. Se eu ficar aqui falando todas as vantagens, eu vou demorar 2 safras para terminar. Então não se esqueça, se você também ajuda a mover esse país, quem vai te ajudar é o Volkswagen Meteor. Confira as condições especiais de janeiro ou vá até uma concessionária Volkswagen Caminhões e Ônibus. Acesse ofertas.vwco.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code aqui na tela. Você vai fazer um ótimo negócio, pode ter certeza. Se o seu cavalo treina diariamente em altas velocidades ou em baixa velocidade, porém de 6 a 12 horas por semana, e ainda participa frequentemente de competições, ele tem uma demanda de atividade muito intensa e precisa de uma ração especial, que é a Performance Atleta. Ela possui 13% de proteína bruta, 12% de extrato etéreo e tem alfafa peletizada, aveia laminada, milho extrusado e óleo de soja, que auxiliam nessa alta demanda por energia e por força muscular. Então, para o seu cavalo de altíssimo desempenho, escolha a Performance Atleta. Acesse o site integralmix.com.br e conheça a nossa linha completa. Alô, amigos do agronegócio, tá no ar mais um Agro 360 para você. Estamos aqui no canal Rural, também no canal do Criador, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube Agro 360 Podcast. Voltando aos estúdios oficiais do Agro 360 aqui em São Paulo, hoje vamos falar sobre reprodução de bovinos. Hoje vamos falar aqui com um cara que é muito importante dentro do cenário na reprodução. Ele é proprietário de uma das centrais mais importantes do Brasil. Tá aqui comigo meu querido Eduardo, já esqueci, Pereira Santos, é isso? É isso. É Du, daqui pra frente eu vou chamar de Du. Tudo bem, Du? Tudo bem, Rafa? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo aí, correria de dia a dia, é Mato Grosso, é Jaguariúna, essa correria toda, mas tá aqui hoje. Tô aqui, exatamente. Cheguei essa semana do Mato Grosso, tô mais distante de Jaguariúna que você pode imaginar, mas ainda bem que tem a Juliana lá. Mas, Du, bom, vamos só explicar qual é a sua qualificação. Você é proprietário da EPS, que é Eduardo Pereira dos Santos. Você quer o seu nome. EPS Reprodução. Qual é o nome certo da empresa? A EPS tem 2 segmentos, a EPS Assessoria e Gestão Pecuária e a EPS Central de Receptoras. Central de Receptoras, né? Que é isso que foi o que eu tentei falar na abertura aqui. Aí. Então, Central de Receptoras. Onde você faz os embriões, faz a fertilização, que a gente chama de fertilização in vitro, que você coloca nas receptoras. É isso? A gente é contratado para transferir esses embriões desses clientes para multiplicar essa genética. Mas vamos conversar um pouquinho, que eu queria falar logo na abertura, que você é proprietário de uma central de receptoras, que recebe aí, faz a transferência, mas você não é veterinário. Não sou veterinário. Qual é a sua formação? Eu entrei no agro através da tecnologia em processamento de dados e em 2001 adentrei a PUC e fui fazer administração de empresa. Então você é formado em administração de empresa? Formado em administração de empresa. Mas como é que começa a sua história? Vamos voltar lá naquele molequinho ainda, vai? Vamos voltar. Como é que começa a sua história dentro do agronegócio? Você vem de família, de agro, alguma coisa nesse sentido ou não? Não vem. Eu fui criado dentro de um mercadinho, vamos dizer assim. Meu pai era proprietário de um mercadinho de bairro em Araçatuba. E teve alguns problemas e eu tive que procurar um trabalho. Em 1990, mais especificamente 22 de outubro, eu fui trabalhar na VR, seu Torres Homem Rodrigues da Cunha, em Araçatuba, como office boy. Na VR? Na VR,
A fazenda de Nelore, Isso, a famosa, criação de Nelore, a marca tradicional do Nelore, office boy. como office boy em 1990. Fiquei Quantos lá anos você por tinha, mais ou menos? 15 anos. 15 anos. 15 Mas anos. você tinha algum interesse pelo agronegócio ou não? Foi por acaso? Nenhum, foi por acaso. Eu estava começando a estudar informática no primeiro colegial, e aí arrumei um emprego lá, fui trabalhar como office boy, fiquei lá por 9 anos. O que você fazia quando você chegou? Qual era a primeira ocupação sua lá dentro? Serviço de banco mesmo, office boy, ajudava no escritório de contabilidade, no escritório central da VR, que era na cidade. Ah, tá, no centro da cidade. Isso, e aí, em 1992, já com quase 2 anos de empresa, o Fernando Barros, que era até o responsável pela empresa, me convidou para ir trabalhar na Central VR Laboratório, onde ficava o gado de pista do Seu Torres, os reprodutores de coleta de sêmen, já indo para atuar como na parte de tecnologia, já que eu já estava finalizando aí o colegial técnico em processamento de dados. Estamos falando aí de um momento que já existia a fertilização in vitro, já era algo que funcionava no Brasil ou ainda era pequeno isso? Existia a transferência de embrião, que era uma outra técnica de produção de embrião para multiplicação de genética. Como é que era isso? A transferência de embrião, você fazia o processo que é feito hoje in vitro, que é a fertilização in vitro, é feito em laboratório. A transferência de embrião, a antiga TE, era feito dentro da própria vaca, onde igual faz com égua hoje. E superovulava essa matriz doadora e coletava os embriões dela através de uma lavagem, extraía já esse embrião já fecundado e transferia nas receptoras. Hoje não, hoje a técnica de FIV retira os ósseos da vaca. Mas, e leva para a fecundação. Nesse formato antigo, quantos fecundavam um só? Ou não? Não, era variável como hoje, assim, 8, 10. Dentro dela, então? Dentro dela. Existe a possibilidade de fecundar vários? Sim, superovulava com hormônio, né? E não tem aquela questão que a gente fala de quando dá gêmeos e a fêmea é infértil, ou não tem esse perigo? Ocorre o caso gemelar, inclusive na FIV também. Era uma técnica e usa-se até hoje. Usa-se até hoje. Vou te dar um exemplo. O pessoal do Longhorn, que é um criador que eu atendo, transfere embrião lá com a gente. O Longhorn responde melhor nessa técnica ainda de transferência de embrião pela TE. Melhor que na FIV. Então hoje a gente transfere embrião lá em Jaguariúna. Eu achava que, desculpa a minha ignorância, mas para mim eu achava que não fazia mais o formato antigo, seria só a FIV hoje. Mas aí nessa época, só voltando à sua história, nessa época você estava então indo para os laboratórios para pegar a tecnologia de embriões. Isso, nessa época eu trabalhava na Central VR, a Central VR era uma central de coleta de sêmen, vendia sêmen, coletava os melhores touros, uma marca tradicional dentro do Nelore, e eu trabalhava no escritório na parte de informática, e fazia a escrituração zootécnicas das fazendas do Seu Torres. Chácara Zebulândia em Araçatuba, Fazenda Cafezinho em Santo Antônio do Aracanguá, e a Fazenda Fortaleza do José Carlos Prata Cunha, que é o VRJC, que é em Valparaíso. Então esse era o meu serviço na Central VR. Por enquanto, só bastidores. Só bastidores. Mão no gado não tava ainda. Nenhuma. Ia pro curral com o Fernando Barros, anotar a pesagem, os trabalhos que eles faziam, esses dados tinham que ir pro escritório, então muitas dessas vezes eu participava no curral, mas para coletar, anotar informações, lançamentos manuais até então, né? A gente estava começando a inserir essas informações em computador, até por isso que eu fui convidado para ir em 1992 até a Central VR na fazenda, para começar a modernizar e criar essa estrutura de informatização da informação. Então você cresceu junto com essa evolução toda, que o Brasil está muito avançado nessa tecnologia de reprodução, né? Sim, muito avançado. O Brasil é pioneiro nisso aí, né? Bom, daí, vamos continuar essa história aí. Estou gostando de ver de onde que vem tudo isso. E como é que você foi crescendo dentro do mercado, dentro do agronegócio, sendo que você vem da cidade, caiu de paraquedas dentro de uma fazenda? Exatamente. Eu fiquei na VR até 1999, foram 9 anos trabalhando para a VR. Em 1999, eu fui convidado para trabalhar na Remate Leilões. Até então era CBL Remate, que era de propriedade do Lee Rubio, sobrinho do seu Joca Simos, e do Ricardo Simos, falecido Ricardo, meu amigo. E eu fui para São Paulo. Dia 21 de junho de 1999, eu mudo para São Paulo. É bom de data, hein? Para trabalhar na área de informática. Fui convidado a ser o terceiro do CPD. Na Remate Leilões. Isso, era CBL Remate e posteriormente vira Remate Leilões. Onde eu fico até abril de 2001, quando a Remate é vendida para Programa Leilões, o Paulo Horta adquire a Remate Leilões, e a família Simons me convida para que eu fique trabalhando para eles na fazenda, no Nelore JS, em Campinas. Então, em maio de 2001, eu mudo para Campinas e inicio o meu trabalho ainda com a família Simons, que era proprietária da CBL Remate, depois Remate. Só que aí já na agropecuária JS da Bom Jesus, onde fiquei por 15 anos, gerenciando um projeto em Campinas e em Canarana, no Mato Grosso, na fazenda Rio Culuene. Projeto o quê? De tecnologia ou já trabalhando de criação de Nelore PO.
Criação já. Em Campinas era o gado de pista, onde ficavam as matrizes, doadora, o gado de exposição, as receptoras que a gente produzia dessas matrizes diferenciadas. E o gado de produção, o Nelore PO, vamos dizer assim, de produção, era criado e produzido em Canarana, no Mato Grosso. E daí, 15 anos ali dentro, 15 anos ali dentro. foi pegando know-how disso tudo aí. Conhecimento, trabalhando sempre rodeado de grandes profissionais, veterinários, assessorias, sempre muito rodeado de pessoas boas, que é isso que te leva pra cima, né? Claro. Senão não vai a lugar nenhum. Tem essa história, virou clichê hoje, né? Mas você andando no meio de grandes pessoas. Meu pai falava melhor isso aí. Meu pai dizia, debaixo de uma grande árvore tem uma grande sombra. Né? Exatamente. É mais ou menos por aí que a gente Então tem que nesse sentido, eu sou um cara sortudo. né? Porque ali no meu início da VR tem grandes profissionais, vai para JS, rodeado de grandes profissionais. E o que você fazia né, na região de Campinas? Você estava, tudo bem, trabalhando com um projeto de pecuária. Mas você fazia o que especificamente? Eu era o ali? gerente geral de pecuária do grupo JS, das duas fazendas, Campinas e Canarana. Agora vamos voltar. Aquele office boy que veio da cidade, que não tinha nenhum conhecimento técnico, posso dizer assim, que não tinha? Nenhum. Porque você não tinha conhecimento, você não nasceu como muita gente que nasce na propriedade rural e vê o gado desde criança, tá vendo um bezerro, uma vaca, alguma coisa na frente. Você não tinha esse conhecimento, você teve que adquirir depois dos seus 15 anos. Fui adquirindo falar de novo, rodeado de grandes profissionais que sempre foram muito atenciosos, sempre me promoveram esse crescimento, entendeu? Me ajudaram nessa fase. Então, assim, quando eu assumo a JS como gerente, com conhecimento, e posso falar aqui sem vergonha nenhuma, não sabia a diferença entre silagem e feno. Verdade. Porque eu era da tecnologia. E aí eu trago pessoas, começo a procurar essas pessoas, ou quem que era o rapaz que era responsável pela nutrição da JS, os veterinários responsáveis pela parte de coleta de embrião, pela parte de reprodução da JS, e vou me munindo de informações e anotando, e nessa época nós já tínhamos a tecnologia do computador, inserindo informações, que era o que eu gostava. Então eu tinha facilidade em fazer esses registros, e assim foi adquirindo conhecimento. Mas quando você adquiriu essa posição, essa profissão, essa colocação, você não... Como é que foi para você chegar e falar, cara, tá aqui, uma responsabilidade, mas você sabendo que faltava um pouco ainda de conhecimento? Foi um susto. A minha equipe tinha 36 funcionários. Eu era o mais novo. Tinha o seu Antônio com 60 anos, o Luiz Sorriso, o Luiz Antônio, pessoas que já estavam na empresa há 18 anos. E aí chega um menino da cidade, vindo de São Paulo, que entendia de tecnologia e passa a ser o gerente da propriedade. Mas audacioso o projeto da propriedade de colocar alguém da tecnologia dentro da porteira para dentro. Sim. Né? Porque, pelo que eu estou entendendo, trouxe um cara sem conhecimento técnico do dia a dia da fazenda, mas que... E agora, o empenho, aí vem a parte de força de vontade e tudo mais. Exatamente. Né? Eu falei, essa não vai escapar. Você pegou e falou, vou encarar e tô dentro. Precisava. Bacana, cara. Que orgulho, viu? Parabéns. Precisava que você fala o quê? Era a opção que você tinha. Desculpa. Pode ficar sossegado. Aqui nós estamos em casa. Era a opção que eu tinha. Era a chance da minha vida. Falou, não vou perder. Não vou perder. E aprendeu. Tô aqui. E aí foi, por 15 anos. Eu tive o prazer de conhecer a família Simonsen. É o que você falou, uma oportunidade, assim, o Sr. Joca sempre me tratou como um filho. Confiava em mim. Os filhos confiavam em mim, a dona Cristina. Fica mais fácil para você trabalhar. Quando você tem a confiança das pessoas. Vem aquela carga de responsabilidade que você fala, não posso errar, não posso errar. Só que, por outro lado, você está sendo amparado. Você tem um apoio. Entendeu? Então... Só que aí eu acredito, Du, que você também entregava uma carga de confiança para que as pessoas pudessem entregar esse respaldo para você. Acredito que você estava entregando também um engajamento de dedicação, comprometimento no dia a dia, que as pessoas podiam enxergar. Falar, eu vou apoiar porque eu sei que ele vai pelo menos vai correr atrás. Não, eu fiz a minha parte. Eu lembro de um dado certinho, assim, que isso eu entrei em 2001. A gente tinha um gerente até então lá, um zootecnista, que ficou pouco tempo. E saiu, Marcelo. Em 2003, nós dobramos o faturamento da JS. 2 anos depois que eu estava lá. Então, assim, os resultados começaram a vir. O Sr. Joca foi um grande investidor na raça Nelore. Uma pessoa muito querida, conhecido como Tio Joca, como todo mundo conhece. Tio Joca e Tia Cristina. Então, isso facilitou. Uma pessoa que tinha acesso a todos os grandes plantéis, pessoa muito bem relacionada, um grande investidor. Então, eu só tinha um trabalho de
e conduzindo isso com a nossa equipe para que isso desse resultados. Cercado com grandes assessorias que acompanhavam o trabalho da JS, como a SAP, o Fernando Barros naquela ocasião, depois posteriormente o Tavinho, da Quality. Então assim, foi muito bom. Tudo conspirou a favor. A pecuária estava num momento maravilhoso, o Nelore PO, a família Simons num momento maravilhoso da criação, eu cheio de gás, tinha 26 anos de idade, 26 anos de idade. Tá novo ainda. E aí tinha tudo para dar certo e deu, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Com bastante trabalho e humildade, tudo deu certo. E agora, como é que surge a história da EPS, Central de Receptoras? A EPS, ela começa a surgir no segundo semestre de 2013. No início de 2013, a JS começa a sinalizar o encerramento da criação do Nelore PO Elite em Campinas, dando sequência apenas no trabalho de Canarana. Começa a se desenhar esse encerramento. Canarana fazia o quê? Canarana era a recria, a criação, produção de touro, de matriz Nelore PO a campo, mas o gado de exposição, toda aquela estrutura de pista, tal, em Campinas já estava em fase de desativar. Aí eu começo a pensar que eu precisava fazer alguma coisa, que eu achava que em 2013 ia encerrar tudo. Demorou 3 anos para encerrar. Imagina, aí eu crio a EPS. Do dia pra noite, né? Eu crio a EPS e começo a trabalhar no início de 2014 com alguns pequenos criadores que eu fui fazendo contato. E eu começo a dar algumas assessorias em plantéis pequenos, mesmo sem muita expressão naquele momento. E entra o ano de 2014. Mas ele já desligado Não desligado. Ouvindo com a palavra do seu Joca. Faz o que você quiser, mas você vai apagar as luzes aqui. Caramba. Mais uma palavra de extrema confiança. Pois é. De um cara que é referência no Nelore, né? Uma pessoa muito importante, né? E aí, em 2014, eu recebo um convite. Olha só como que é as coisas. Eu estava encerrando a JS, que demorou para encerrar, que eu achei que ia encerrar em 13, mas entrou 14. A EPS se iniciando numa assessoria de pequenos plantéis. Assessoria de fazenda. Leilões, de fazenda. De fazenda. A princípio, assessoria de fazenda. Aí eu sou convidado pelo Fernando Barros e pelo Wagner Perotto para trabalhar na SAP, em Araçatuba. Araçatuba, como na minha cidade. Nasci em São Paulo, mas me considero um araçatubense. Aí no final de julho de 2014 eu vou trabalhar na SAP. Aí eu fico SAP e JS. E quando sobrava um tempo eu visitava algumas pequenas fazendas. Assessoria. Principalmente sábado e domingo. Daí no começo eu fiz muita visita de sábado e domingo, que é o tempo que eu tinha. Eu tinha que cuidar das coisas da JS e tinha a responsabilidade da SAP, a maior assessoria de leilão que todos conhecem. Uma carga de trabalho de muita responsabilidade. Eu fui tomar conta do escritório em Araçatuba, junto com as meninas do escritório. E fico por lá até o início de 2017 na SAP. Só que antes disso, no início de 2016, a gente realmente finaliza o projeto JS da Bom Jesus. Mas aí a EPS já está mais encorpada. Eu já estava trabalhando na SAP. Eu já tinha conhecido o nosso amigo São Nunca, hoje o Mamed Assessoria. São Nunca. Tinha iniciado uns trabalhos junto. Eu já estava andando meio independente, mas eu não deixaria a JS em momento nenhum, que foi a promessa que eu fiz para o seu Joca. Em 2016, encerra-se a JS Campinas. Continua apenas o Mato Grosso, onde foi transferido toda a administração para o genro do seu Joca, o Fábio. Que aí eu já não estou mais ativo na JS Mato Grosso. No início de 2017, a SAP encerra o escritório de Araçatuba. Transfere o escritório para Uberaba, do Parque Fernando Costa. Nesse momento, eu também encerro minha participação na SAP e foco mais nessa sociedade que eu tinha com o São Nunca e fortemente na EPS. Aí, em 2017, surge a EPS Central de Receptoras, na fazenda Morro Verde, em Jaguariúna, que era uma das fazendas que a gente arrendava. Essa fazenda ficou específica para a Central de Receptora. Aí que começa a Central de Receptora, e quando eu falo sobre o apoio de grandes profissionais, tem um veterinário que chama Luiz Eduardo Adir da Costa. Trabalhou na JS uns 20 anos como veterinário. Esse cara falou para mim, meu, vamos montar uma central aqui, vamos transferir embrião, você tem muita novilha aqui, a gente transfere embrião e tal. E aí começamos. Então tá, vamos avaliar, tiramos os touros das novilhas, separamos, vendemos as novilhas prenha e começamos a trabalhar essa ideia de transferência de embrião. E aí foi embora. Estamos aqui até hoje. Já vai completar 8 anos de Central de Receptoras. Completamos no final do ano passado 10 anos da marca EPS, né? E seguimos firme e forte cada dia, pronto para a próxima. Você abandonou a assessoria, você chegou a assessorar leilão também, né? A parte de assessoria de leilão eu encerro no final de 2021. A partir de 2022,
eu foco único e exclusivamente na central de receptoras. Certo. Exclusivamente. E com a fazenda em Jaguariúna, aí já não é mais a fazenda Morro Verde, já foi para a fazenda Nossa Senhora de Fátima, uma fazenda maior, mais encorpada, que você teve o prazer de ir lá conhecer com a gente. Conheci a fazenda, então um Aquela, capricho. aquela fazenda se torna a central EPS Receptoras, única e exclusivamente a única atividade que eu tinha naquele momento. Foco total naquilo. Agora, bom, chegamos na história emocionante, uma história de vida fantástica, acho que um exemplo para todo mundo. Agora vamos falar sobre a técnica da situação. Né? Por que eu vou fazer o meu embrião com a EPS e não vou fazer na minha própria fazenda? Né? Vamos ver por que você existe dentro do mercado. Vamos lá. Ô, Rafa, o produtor, quando ele adquire essa genética superior, tanto no Nelore, no Cindy, na genética de boi de pulo, no Longhorn, ele tem 2 caminhos para seguir. Ele pode fazer até os 2. Quais são? Produzir essas receptoras e fazer os embriões em casa. Ele precisa demandar mão de obra, conhecimento. Então ele pode fazer isso. Barateia, inclusive, o custo da propriedade. Eu falo para alguns criadores que eu presto serviço, que hoje ele faz um pouco na casa e um pouco com a gente. Porque se ele tem um mínimo de estrutura, funcionário, isso barateia o custo dele. Mas vamos lá, geralmente um criador que não tem essa estrutura, ele precisa de uma empresa, alguém que tem um know-how, que faça isso com qualidade, com excelência. Ele vai procurar uma central de receptora. E a central de receptora está preparada para isso. Desde a escolha da compra da receptora, como o trabalho do protocolo, que é um trabalho que tem que ter muita higiene, limpeza, horário certinho, cronograma, não pode falhar. Armazenamento desses medicamentos, principalmente quando a gente fala de hormônios, materiais que se ficam armazenados em refrigeração. Então aí ele procura uma central. Geralmente ele procura aquela mais próxima da sua região, né? Ou aquela que ele tem mais afinidade, ou por alguém indicar que teve um bom resultado. Para você ter uma ideia, hoje a gente transfere embrião para cliente a 40 quilômetros de casa, é o mais perto, e transfere embrião para um criador de Boa Vista, em Roraima. Boa Vista, em Roraima. Natal, Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Norte. Então, assim, quando o seu trabalho começa a mostrar resultado para o cliente, ele não pensa 2 vezes em indicar, em falar, procura o fulano, o trabalho dele é legal, o resultado é bom, o preço é bom, interessante, a gente tenta estar ali junto, a gente tem umas condições, a gente escuta muito o que esse produtor precisa e o que esse produtor pode, porque às vezes o cara quer uma coisa, mas está mais longe, ou às vezes ele quer uma coisa, mas ele pode mais, e a gente tenta, o fato de eu ter feito assessoria de leilão e de fazenda, eu acho que eu agrego um serviço um pouco maior do que apenas a central de receptora, apenas uma barriga de aluguel, vamos dizer assim. Eu ajudo esse cara em todos em mais elementos que vai compor o sucesso dele. Porque, vamos lá, quando um produtor, decide investir em transferência de embrião, parte do princípio que é a melhor genética que ele tem na casa dele. Perfeito. É a melhor vaca, aquela vaca que ele adquiriu num leilão, é uma vaca que foi campeão de exposição, uma vaca que produziu um animal que foi campeão de produção. No caso do boi de pulo, um animal que uma fêmea que fez um touro que pula muito bem. Então, assim, é o que ele tem de melhor, aquilo que ele mais ama dentro da sua propriedade. Aí ele te procura para você ajudar ele. É lógico, o dinheiro, nós precisamos trabalhar e ganhar, mas se você puder oferecer algo mais, acaba fidelizando esse cliente. E eu acho que é o que a EPS hoje, a central de receptor, oferece. Algo mais do que apenas a prestação de serviço de barriga de aluguel. Eu te perguntei por que eu faço com você e não faria na minha propriedade, porque eu vou testemunhar aqui uma coisa. Outro dia tivemos uma oportunidade aí de uma transferência de embrião, tinha 18 embriões gelados. Eu falei, a gente tem as novilhas em casa, eu vou pagar o Du pra quê, né? Dos 18 embriões que eu coloquei, só 3 deu certo. Só deu 3 prenhez. Isso acontece. Eu errei muito? Isso acontece. A transferência de embrião não é a reprodução, né? Não é uma matemática, né? Eu vou transferir 10 embriões, vai dar 5 prenhez, 4 prenhez. A gente tem oscilações, graças a Deus, a gente tem uma média muito boa de prenhez, principalmente quando o embrião é fresco. Eu sempre falo para todo criador. O cara me liga, às vezes fala, eu fiz uma aspiração há um mês atrás e congelei 30 embriões e eu gostaria de transferir esses embriões. A primeira coisa que eu falo para ele é a seguinte, quando você decidiu aspirar, por que você já não decidiu fazer o cronograma de transferência? O resultado da transferência com o embrião fresco, ele é superior. Quanto é a percentual média, mais ou menos? Hoje, assim, ó, pessoal, vamos falar em termos de comercialização. Quando você compra um pacote de embrião congelado, eles garantem 30% na venda. A EPS tem um resultado superior a isso.
Já chegamos No congelado. no congelado. Uhum. O embrião a fresco é mais para o próprio proprietário. Dificilmente ele faz uma venda e transfere a fresco. A não ser quando faz um sincronismo bem legal entre o vendedor e o comprador e aonde serão transferidos esses embriões. Da demanda de várias encaixes ali para dar tudo certo. Exatamente. Nós temos hoje laboratórios que, com toda a segurança do mundo, a gente produz 50% de prenhez. 50? É. Hoje nós temos grandes laboratórios. A técnica está muito boa, assim, sabe? Temos grandes profissionais, tanto na aspiração quanto na manipulação desses embriões dentro de laboratório. Então, hoje, sem medo de errar, assim, é uma técnica que se você tem grandes matrizes, você quer aumentar o seu projeto e quer aumentar com qualidade, não existe isso, a outra opção, a não ser você investir na transferência de embrião. É onde você pode pegar a sua melhor matriz e fazer 10, 20, 30, 40, 50, 100 filhos dela no ano. Você tem certeza que, além de aumentar o seu número de produção, você está levando junto a qualidade de produção. E você acha que hoje o pequeno produtor está tendo acesso à transferência de embrião? É acessível para o cara? Vamos falar até num cara que produz leite. Você faz para gado de leite também? Não, por incrível que pareça, uma das poucas que eu não fiz, gado de leite. Porque eu acho que gado de leite é um setor que sofre tanto, cara, né? Precisa tanto de apoio. E na transferência de embrião, vai dar um passo largo lá na frente muito grande. Nas grandes matrizes que vêm na genética comprovando a produção e tudo mais. Mas o cara pequenininho ali, você acha que hoje tem acesso? É fácil para o cara ter acesso a isso? Olha, das raças que eu trabalho, assim, vamos dizer, as principais, o Nelore, o Cindy, que é as raças que hoje tem um N de clientes maiores, tem sim. Conheço, atendo clientes, por exemplo, que tem uma empresa aqui em São Paulo, inclusive, um grande amigo, ele tem uma construtora e recentemente adquiriu 2 matrizes Cindy num leilão. Ele tem um sítio de 12 hectares e nós estamos organizando e vamos fazer a primeira transferência de embrião dessas 2 matrizes que ele comprou. Ele sabe da estrutura dele, ele tem um sítio, ele montou uma estrutura legal, ele tem uma casa, um belo de um lago para ele pescar com o filho dele. E ele vai fazer de uma propriedade pequena. Então, com essas 2 matrizes, ele quer ter umas 15. Ele falou, Du, vamos produzir ali 15, 20. Ele está tentando, nos bastidores com o pessoal do Cindy, os grandes criadores, dose de sêmen sexada de fêmea, porque ele quer aumentar o número de matrizes, ele ainda não está pensando em fazer garrote, fazer machos, mas isso é inevitável, porque nem todos os grandes reprodutores você tem disponibilidade de sêmen sexado de fêmea. Então, assim, tem sim pequenos criadores que estão buscando essa tecnologia. Tem um ali em Mogi, por exemplo, vou dar um outro exemplo, que é o Alessandro. Ele tem uma indústria de produção de guincho e ele cria assim, então uma estrutura de pouco mais de 30 alqueires, está investindo, montando estrutura de coxo, sonha em fazer pista e vai fazer porque ele é caprichoso, está bem assessorado pelo Renato. Então, assim, você tem que buscar profissionais, você tem que entender o seguinte, eu sou pequeno, então eu tenho menos capital, mas eu posso ter acesso a uma genética boa, mas procura um profissional, uma assessoria, tanto no Nelore, no Cindy, que te oriente, entendeu? E busque as alternativas que mesmo pequeno você consiga rentabilizar esse seu pequeno projeto. Porque um grande projeto, um dia foi um pequeno projeto. Claro. Obviamente, grandes grupos montam uma propriedade rural já com uma estrutura robusta, com grandes profissionais inserido full time dentro da sua empresa, grandes veterinários ou tecnista, mas são as exceções, né? Os demais vivem através do prestador de serviço terceirizado. Então, busque grandes profissionais para te auxiliar, que tenho certeza que o pequeno, ele conseguirá dar os passos como o grande dá. Eu acho que um grande exemplo disso hoje de pequeno seriam os criadores hoje de gado de rodeio, né? Da genética de rodeio. Eu estou vendo que é o cara que faz 5, 4, 3. Você está atendendo bastante esse mercado também. Exatamente. O pessoal do rodeio tem feito esse trabalhinho de formiguinha que você está falando. Assim, às vezes eles se juntam em 2, transferem 15 embriões, 10. Então eles vão produzindo. Nós fizemos DG semana passada, inclusive, de boi de rodeio, de um amigo nosso que você conhece, o Gé. O Gé. E Jefferson Ferreira. Jefferson Ferreira, exatamente. E temos um agendamento agora para fevereiro, do Marcos, do Saturno. Marcos vai fazer um leilãozaço agora. Que dia que é mesmo? Dia 30 de... Acho que é 30 de janeiro. Então, são criadores que estão inseridos dentro do seu negócio e são competentes, sabem da necessidade de você expandir essa genética. Então, quando você entra na área de tecnologia, que você vai produzir mais filhos daquele determinado acasalamento,
aumenta as possibilidades de acerto. A genética de rodeio que eu tô acompanhando desde que ela surgiu no Brasil, ela deu passos largos graças a essa tecnologia. Pois é, Nessas médias que você falou aí, de até 50% a fresco, né? isso. E no congelado acima dos 30, talvez? Sim, 35, 40% 35, podemos. 40%. Isso aí vai trazer pra gente um resultado muito melhor. E a curto prazo, né? Porque o período gestacional é igual para monta natural, para inseminação, para transferência de embrião. Então, se você tem 10 vacas que vai parir, se você pega essas vacas e transfaz, eu sempre falo assim, ó, o cara tem 5, 6 vacas que ele acredita, faça pelo menos um trabalho de transferência de embrião, faça 7, 8 prenhez dessa vaca, você já está 5 anos na frente, porque a vaca vai te dar uma cria por ano. Então, se você realmente acredita naquilo que você tem, busca a tecnologia e amplie isso em larga escala. O André Metzger, que é seu cliente, inclusive, de genética amigo de rodeio, o André andou muito a passos largos devido a esse trabalho. Exatamente. Esse veterinário que eu citei, o Luiz Eduardo Dunga, ele que me apresentou o André. Ele era o veterinário A culpa é dele, do André, né? a culpa é dele. Foi assim que eu conheci o André. Então, o André já é uma pessoa que já está há muito tempo inserido e usando essa tecnologia para... E com grandes resultados. E com grandes resultados, exatamente. Com grandes resultados. Hoje eu estou conversando com meu amigo Du, da EPS Central de Receptoras. Toda hora eu confundo isso aqui, reprodução, seja o que for. Ô Du, antes de mais nada, eu sempre esqueço, tá aqui o seu boné de participação do Agro 360. Muito obrigado. Agora, quando eu te encontrar lá em Jaguariúna, eu quero ver você usando o boné do Agro 360. Pode ter certeza, pode ter certeza. Ô Du, bom, a gente está falando aqui da importância do trabalho de uma central de receptoras, onde vai fazer as transferências de embrião. Agora, vamos falar da receptora em si. Como é que você seleciona as receptoras que você fornece para os clientes? Ô Rafa, hoje as receptoras, vamos dizer assim, a queridinha do mercado são as F1. E também a minha preferida. A F1 de Angus e a F1 de Braford. São receptoras dóceis, produzem um volume de leite para amamentação muito bom. Porque esse bezerro que será, esse embrião que será transferido nessa receptora, é o que você tem de melhor na sua propriedade. Então, você quer que quando esse bezerro nasce, seja bem amamentado. Então, hoje a gente busca criadores que produzem F1 de Angus ou de Braford e seleciona essas receptoras para compra. No caso específico da central EPS, a gente, por ser uma central de porte médio, vamos dizer assim, hoje a gente trabalha com algo em torno de 700 novilhas em reprodução na unidade de Jaguariúna e em Santa Rita do Passa Quatro. A gente já adquire novilhas ali entre 9 e 10 arrobas para ter uma utilização aí nos próximos 30 dias, 45 dias, faz o trabalho de exames, né, vacinações, tudo preparo. Começa o trabalho com ela com quanto de peso? 12? Acima dos 300 quilos, acima das 10 arroba. Acima das 10 já dá? Dá, desde que o veterinário, após a avaliação de ultrassonografia, nos libere e esteja apta, né, que esteja tudo em ordem com a parte de útero, ovário e tudo mais, já esteja ciclando. Porque essas raças, elas são muito precoces, isso que as pessoas têm que entender, elas são muito precoces. Quando alguém te oferecer uma novilha, fala, olha, tem umas novilhas aqui de 10 arroba, pronta. Ela pode ter 10 meses de idade. Ela tá pronta com 10 arroba, pronta no peso. Mas ela não tá pronta, não tem maturidade sexual para poder receber embrião. Então, existe um pouco essa confusão. Então, isso que a gente faz. Nas compras, nas propriedades, a gente sempre leva um veterinário de confiança que faz essa avaliação na compra. Então, os animais que são comprados pra gente, a utilização, passa por uma avaliação de ultrassonografia ainda na propriedade do vendedor. Você pode refugar ali. Eu posso refugar ali. Essa é uma condição de compra. A condição de compra sua é essa. É essa. Como é que o mercado atende a isso? Você tem uma boa demanda de compra de novilhas? Como é que funciona isso aí hoje? Ô, Rafa, tá cada dia mais escasso. Porque o mercado da carne, ele valoriza muito essa mercadoria. Então, a gente tem um concorrente que é um confinador, uma pessoa que vai fazer a terminação. Mas acha, o Estado de São Paulo ainda tem, porque eu compro no Estado de São Paulo por conta de ICMS, né? Então tem que ser um trânsito dentro do próprio Estado. E tem bastante oferta. Não era mais abundante, como dizer assim, há 2 anos atrás, comprava com mais facilidade. Às vezes ela vinha bater na porta de casa. Agora você tem que ligar para os corretores, para alguns produtores que você já tem o contato, já comprou, ver se tem, está disponível. Mas hoje você tem esse concorrente aí, que é o mercado da carne, que tá ali disputando o mesmo produto que você. Agora, nesse momento que a gente passou de crise dos valores de arroba e tudo mais, onde os preços estavam lá embaixo, talvez você tinha uma oferta melhor para você, ou não? Tínhamos.
Tínhamos, porque a central de receptora, ela paga, vamos dizer assim, não um valor linear, mas ela sempre paga um pouquinho a mais do que a arroba do boi. Então, quando a arroba tende a cair, Arroba do boi, do não boi, da, arroba do não boi, da vaca. não, arroba do boi, tende a cair, a oferta de novilhas para nós, central de receptor, é maior. Quando a arroba sobe, igual teve agora no final do ano, ali outubro, novembro, nós tivemos um crescimento do valor da arroba, uma valorização muito, vamos dizer assim, muito rápida, ficou mais difícil comprar. Ali em novembro eu sofri muito, andei bastante para comprar, porque a gente faz o compromisso com o nosso cliente, a gente tem que cumprir. Porque envolve muitas pessoas. Quando um cara te liga e fala, ó, preciso transferir 50 embriões, ele vai fazer o cronograma com o aspirador da novilha, o aspirador vai fazer o cronograma com o laboratório, que vai receber esses ossos para produzir os embriões, vai fazer o cronograma com o transferidor, porque vai transferir esses embriões lá em casa. Então, assim, a partir do momento que você combinou, escreveu, se vira, tem que comprar a receptora. Então, em alguns momentos, você sofre um pouco mais. Então, você tem que estar sempre pronto, sempre tendo um estoque de receptoras pronta para usar. Eu, por exemplo, estou sempre um mês. Por exemplo, agora eu estou comprando receptoras que serão usadas em março. As receptoras que serão usadas em fevereiro. Um ciclo de compra, porque não é igual no cavalo que se devolve a receptora para a origem. O cara fica com a receptora para ele lá, né? Isso, o cavalo, as éguas são alugadas. Sim, você faz um contrato de locação dessa égua e após a desmama do potro ou da potra, se devolve esse animal. Você não, você vai ter que comprar outra ali. Tem que comprar outra. Sua matéria-prima ali. E para não fechar a empresa, a gente fala isso aí, né? Se você sai pela porteira 30 novilha prenha, tem que entrar 30. Senão a empresa fecha. O mínimo que você vai comprar, 9 arrobas? O mínimo é 9 arroba de 15 meses acima, pelo menos. Aí, porque a gente fala que a novilhinha, eu nem levo veterinário lá, porque não tem nem maturidade. Às vezes até judia da novilha ao passar o ultrassom, né? Na questão do parto ali, né? Que a gente hoje, principalmente se fala, né? O bezerro vai nascer pequeno para crescer depois. Isso aí influencia também no tamanho e a qualidade das suas receptoras, né? Sim, você tem que ter boas receptoras, né? Que vão ser mães. Porque o gado F1 ganha muito peso. Um gado mediano, de porte mediano, mas ganha muito peso. E algumas raças, por exemplo, como o Nelore, você tem a predisposição de bezerros maiores, 30, 40 quilos. Então você tem que colocar esses embriões realmente em novilhas que tenha uma abertura de isquio-ilho, uma composição estrutural, que lá na frente você não vai ter nenhum problema. Porque o problema existe. O problema existe. Tem casos de gigantismo, está diminuindo bastante com as tecnologias dos laboratórios e tal. Mas existe caso de bezerro de 60 quilos, 70 quilos, então isso é muito difícil de ter um parto normal, vamos dizer assim, um parto natural, né? Então você tem que escolher bem suas receptoras. E eu acho que é isso que tem feito um diferencial, assim, que muitos clientes vêm procurar a gente, porque a gente garante essa qualidade da receptora, a gente garante peso da receptora. Então, assim, quando ele recebe a receptora na casa dele, ele constata que foi exatamente aquilo que ele combinou comigo, né? Então, eu tenho criadores lá que transferem embrião comigo há mais de 5 anos. Legal. Mensalmente, grandes projetos de Nelore, principalmente. Porque como eu venho do Nelore, através da AVR e da JS, então o meu leque de relacionamento do Nelore é muito maior. Entendo. A recorrência desses trabalhos leva a crer que o seu cliente está satisfeito. Porque cliente satisfeito não volta. Né? O insatisfeito não volta. O insatisfeito não volta. Agora, vamos perguntar uma coisa na questão do cimental. Você falou que mexe com Angus e Braford. O cimental, ele não é um gado um pouco mais leiteiro para a produção de bezerros e um animal um pouco maior, uma receptora um pouco maior? Eu estou perguntando a questão até do bezerro mamar mais baixo e tal. Não seria um gado ideal para ser receptora? Olha, durante muitos anos, na minha época de JS, por exemplo, o gado cimental liderava para essa utilização, as receptoras cimental, o que você falou, um porte mais elevado, o bezerro mama com a capacidade sem prejudicar aprumos dianteiro, que isso é uma coisa muito importante, o animal tem problema de aprumos muito cedo. Só que existe hoje uma escassez de oferta. Olha, eu vou falar assim, eu não lembro a última vez que alguém me ofereceu umas receptoras cimental para compra. Eu não me lembro, assim, de ter... Para não falar assim que ninguém ofereceu, no ano passado o André, nosso amigo André Metzer, me disse que estava com as novilhas F1 de cimental na casa dele. Então, assim, Mas não apareceu para mostrar pra gente. Ficou lá, eu acho que ele transferiu o embrião na casa dele mesmo. Deve ser. Não mandou lá pra gente. Então, assim, existe uma escassez muito grande, pelo menos na nossa região, da produção de F1 de cimental.
que seria, olha, muito bem recebida. Ela tem a mesma amigo- qualidade da outra F1 Angus e o Braford na questão de precocidade sexual, tamanho e tudo mais? Sim, como leiteiro, o cimental é um Isso que gado eu de ia falar, produção de leite como muito leite é muito bom, bom, né? muito bom. E o porte que você falou, né? Você olha uma F1 de cimental de trás, aí você fala, pra você olhar uma boa receptora, olha de trás, vê a abertura que ela tem que parir um bezerro, né? A cimental seria o amigo que quando estiver assistindo o nosso podcast, que tiver a F1 cimental, por favor, pode oferecer para a Central Já vamos EPS. botar o arroba da EPS aqui embaixo, como é que é? É @EPS_agro. Underline agro. Então, quem tiver aí pode entrar em contato. Agora, existe algum criador que hoje está produzindo para dedicar todas as fêmeas para você, por exemplo, ou para uma outra central que possa correr? Não tem essa exclusividade, não tem. Porque seria um projeto, não seria hoje? Se o cara pensar aí, porque hoje eu vejo que a pecuária precisa ter uma válvula de escape para agregar valor, e talvez seja aí uma opção, não é não? Ô, Rafa, hoje o produtor de F1 Angus, ele não precisa travar com ninguém. Essa mercadoria é uma mercadoria muito querida no mercado para carne, para receptora. Então, assim, abriu a boca, vende. O cara que faz uma F1 de qualidade, ele tem cliente toda hora batendo na porta da casa dele. Então, assim, obviamente seria maravilhoso um criador, falar, vou produzir 100 novilhas Angus todo mês para você. Fazemos um contrato, entendeu? Entregar em Santa Rita e Jaguariúna, compor as duas fazendas. Seria maravilhoso. Mas ele não precisa, ele vai vender pela melhor oferta naquele determinado momento. Então, em algum momento, a central é a melhor compradora. Em outros momentos, o confinamento é o melhor comprador. Essa briga vai ali, páreo duro. Você falou, a carne é o seu maior concorrente, né? A carne é o maior concorrente. No caso da F1 Angus, é o maior concorrente. E não existe outra opção hoje para você usar como receptora do que as F1? Existe. Por exemplo, num trabalho que a gente desenvolve lá no Mato Grosso, a gente já usa a própria Nelore cara limpa como matriz receptora, como receptora. Aí você está falando da Espinhaça, da onde você trabalha hoje lá. Exatamente. Mas dentro da composição de central, dentro daqueles clientes que eu atendo, inclusive essa foi uma questão importante, porque vieram clientes procurar EPS justamente pelo fato de ter visto as receptoras EPS ou ter comprado uma prenhez de algum criador e ter recebido uma receptora com o nosso brinco. Elas são todas identificadas com o brinco da EPS, a numeração sequencial, um outro brinco com a identificação de pai, de matriz, reprodutor, previsão de parto e sexagem. Isso foi muita gente liga assim, você que tem a central aí das pretinhas, e isso aí foi andando. Então, assim, a gente mantém esse padrão. Exatamente, linkaram essa informação, porque lá no passado se usava qualquer animal cruzado. Era animal cruzado mesmo, né? Que dão boas mães, né? Imagina que eu vou falar aqui que são boas mães as cruzadas. Elas estão aí parindo e produzindo bezerro. Só que para um produtor de Nelore, PO, de Sind, de Guzerá, o embrião do Rio Grande do Norte é de Guzerá, cliente que eu tenho de Guzerá. Então, eles falam assim que a composição da F1 de Angus, ela é a mais interessante para eles. E um segundo item importante dela é o valor na revenda. Assim que ela desmama, se ele não tem uma estrutura para recria, porque muitos projetos aproveita ela parida e transfere o embrião em casa. Segunda cria. Faz a segunda cria com o embrião nela mesmo de novo. Exatamente. Outros não. Após a desmama, ou ele dá uma engordadinha e vende, ou ele já vende magra para alguém, um vizinho, um confinador mais próximo. Esse animal com primeira cria vai ser um animal de 2 anos e meio, por aí, é um animal que tem valor agregado. Então ele faz essa conta também. Eu vou pagar para uma receptora na central. Quando essa receptora desmamar meu bezerro, que é o meu produto principal, eu preciso dar um fim nessa receptora. Eu preciso agregar valor nela. E hoje o cruzamento industrial é o que garante esse plus na valorização na hora que ele vender essa receptora. Pelo que eu tô entendendo, ela depois de parida, ela dá uma carne muito especial, né? Então o cara que confina essa receptora depois de desmamar o bezerro e vai levar essa carne para prateleira, é uma carne muito boa, né? Carne nobre, né? Carne nobre. Porque ela é jovem, né? A gente usa, como a F1 é muito precoce, a gente transfere embrião nela, emprenha uma novilha dessa com 18 meses, 17 meses, né? Às vezes até um pouco antes. Então, assim, ela vai parir e vai desmamar, às vezes, muito antes dos 30 meses. A Fazenda Sapucaí, o nosso amigo Caco, tá fazendo esse trabalho, mas ele não com um embrião, ele pega as F1, mete o boi em cima dela, na hora que desmamou, engorda e faz uma carne nobre especial com a linha Sapucaí, que é muito bacana e que eu tive o privilégio de experimentar e ficou maravilhosa. Não, a carne é maravilhosa. E vou falar uma coisa para você. Ainda existe, tem frigoríficos
que ainda paga um plus numa dessa aí de 2 crias, com 4 anos, entendeu? Aquela gordurinha amarela, né? Exatamente. Às vezes não paga o boi, mas paga a fêmea, paga a vaca mais um pouco, Uhum. porque ainda é uma carne diferenciada. Realmente é uma carne que ainda atende alguns mercados mais exigentes, né? Ou seja, então o cara que transfere o embrião com você, ele tem onde soltar todo esse material que sobrou ali ainda, né? Exatamente. Ô, Du, deixa eu fazer uma pergunta técnica. Vamos lá. Eu tenho 10 embriões congelados, quero mandar para você. Como é que funciona? Eu vou te pagar só no produto, na prenhez confirmada. Isso mesmo. O nosso contrato é da seguinte forma: você vai me mandar esses embriões, como eles estão congelados, eu posso guardar ele no meu botijão em casa, ou posso buscar na sua casa nas vésperas da transferência. Nós vamos transferir esses embriões, é feito um primeiro DG, com 30 dias aproximadamente. Uma sexagem, ali próximo de 60 dias, onde aí você vai receber uma cobrancinha. E aí você tem mais 30 dias de garantia, que são os 90 dias de gestação. A partir de 90 dias de gestação, a receptora está liberada para que você retire e leve para sua casa. Então, elas ficam até 90 dias de prenhez, ela está na tua fazenda. Isso, até 90 dias de gestação, ela está dentro da nossa propriedade, com todas as garantias de sanidade da gestação. Quando ela, antes de sair da fazenda, nesses 90 dias, é feito um novo diagnóstico de gestação, que a gente chama de toque de garantia, que é feito esse diagnóstico. Se alguma perdeu, você já tiver pago 100%, você é ressarcido desse valor. Se você ainda não tiver, se deduz isso do acerto final. A partir de 90 dias é por conta e risco do criador. Levei para casa, a responsabilidade é sua. A média, a garantia que se faz hoje numa venda, né, um pacote de embriões, é 30%. Isso. Né, no congelado, No congelado. Falando. Você falou que você consegue fazer uma média superior a isso. Consigo. Tenho tido bons resultados com os laboratórios mais renomados, com os trabalhos mais bem desenvolvidos, com as técnicas mais apuradas, que a gente consegue sim. Tá, mas a garantia dos 30% é do vendedor, não do laboratório. É do vendedor. O vendedor, quando ele vende a genética, ele tem um respaldo do laboratório, provavelmente que fez os embriões para ele, onde ele vende essa genética e garante 30%. Que muitas delas superam, não é só em casa não, assim. Tem muitas, isso dá varia muito de raça, de laboratório, de transferidor, veterinário transferidor, contratar um bom veterinário transferidor que realmente tenha uma experiência de transferência de embrião de longo prazo. Não com os jovens não, porque eu, como jovem, eu sempre defendo isso, né? Tive a oportunidade muito jovem. Eu tenho grandes veterinários aí de 30 anos, 28 anos, que muito bom, muito bom. Tá, então, mas agora eu mandando meus 10 embriões lá, você não me dá garantia nenhuma, mas você falou em off aqui que você vai ter um capricho e tenha certeza que vai ser superior a 30. Rafa, eu tenho certeza. Eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Geralmente a gente liga no laboratório, a primeira pergunta que eu faço pro meu cliente: onde será produzido esses embriões, onde foi produzido esses embriões. No caso do congelado, já foi produzido. Aí eu faço um contato com o laboratório, me apresento, falo, fulano, o cliente tal, me ligou, tem uns embriões dele congelado tal, eu queria saber sobre os embriões, já transferiu desse lote em algum lugar, temos alguns resultados, já não é. Mas a gente sempre bate, e quando fala o nome do laboratório, a gente trabalha com quase todos eles, né? Dentro do estado de São Paulo e mais Uberaba, praticamente todos os laboratórios mandam embrião pra gente, assim, os clientes trabalham com esses principais laboratórios. Então hoje tá muito tranquilo para você transferir embrião congelado, assim, com muita tranquilidade. Agora vamos fazer a propagandinha da EPS aí, porque eu sei que a sua média é bem bacana, ela é superior à média nacional, não é? É superior à média nacional. A gente tem tido bons resultados mesmo, assim, sabe? Tem todos os índices lá em casa, os clientes recebem os relatórios. O veterinário que transfere nem sempre é um veterinário da central, que a gente tem um parceiro da central, 2 parceiros, aliás. Vem muito veterinário que às vezes eu até acho isso importante para a central, sabe? Você fala assim, o meu veterinário vai transferir na sua casa. Ele sai de lá e te dá um feedback. Realmente as receptoras estavam ótimas. Não gostei das receptoras da central. Então, assim... nesse caso, se for com o meu veterinário, você vai fazer todo o protocolo. Todo o protocolo. O veterinário vai chegar e vai só implantar. Vamos combinar um horário lá, 8 horas, 9 horas da manhã, ele vai chegar lá com os embriões, as receptoras vão estar prontinhas no curral esperando ele. A equipe lá montada, com toda a estrutura, esperando ele. Tem uma variação grande quando é um veterinário de fora ou dos seus veterinários? Olha, eu sou fã de 2 veterinários, assim, que os resultados deles são sempre acima da média. Tem bons veterinários, tem muito veterinário de 50% que eu falo, veterinário de 50%. Mas tem sim, eu não vou mentir, não. Quem me liga e cota meu serviço, eu ofereço o serviço de 2 veterinários que
Ainda mais com essa... Eu já te contei isso em particular. Eu tenho ficado muito tempo fora de Jaguariúna. Uhum. Por conta do projeto que eu assumi lá com a Espinhaço. Então eu preciso de gente que possa me ajudar a cuidar disso. Porque fica lá, a fazenda fica sob a administração do Leandro, que é o meu encarregado, e a sua equipe. A minha esposa, Juliana, que fica no administrativo, acompanha o serviço de curral e tal. Mas quando o veterinário não é um parceiro meu e eu tô lá no Mato Grosso, a 1.300 quilômetros de distância, eu sinto um pouco de... Eu fico mais preocupado. Quando é um desses que é parceiro da casa, eu dou bom dia e falo com ele à noite. Durante o dia eu esqueço, consigo focar. Então, você tem que ter a tranquilidade de trabalhar com grandes profissionais. Equipe, né? E nesse momento onde eu não estou presente no curral, porque todo o protocolo até o ano passado, todo o implante, retirada, transferência, DG, todos, 100% tinha minha presença no curral. Tinha minha presença no curral. Aí, agora tem a Juliana. Acho que é mais competente que eu, inclusive. Trouxe a Juliana pro curral para Trouxe a poder... Juliana. Agora, você falou a questão de raça, as diferenças, né, dos resultados em cima de raça. Recentemente, a gente começou a trabalhar aqui no Brasil com o Texas Longhorn, que é uma raça exótica, linda, que eu fiz vários leilões. Tá um mercado aí em ascensão também muito bacana. Só que ali no começo eu vi as pessoas falando que o Longhorn, ele é complicado, não sei se é na aspiração, na questão do número de ócitos, ou se realmente é complicado fazer o embrião. Mas eu já tô sabendo que a EPS tá especialista em Longhorn agora. Ó, o Longhorn, eu descobri isso fazendo, né? O Dr. Marcelo Padilha trouxe um cliente de Longhorn para dentro de casa. E quem que é o Guto? É o Guto. Guto de Tietê. De Tietê. Guto Lars. Foi o nosso primeiro cliente de Longhorn. Inclusive, semana que vem ele vai buscar umas prenhas lá. Tem prenhas para buscar lá, né, Guto? O Longhorn não respondeu à produção através da FIV, da fecundação in vitro. Então, o Marcelo começou a fazer testes com dosagem de hormônio e tal. E surgiu um resultado tão bom, assim, que hoje o Marcelo Padilha é um veterinário que mais coleta, que aí nós chamamos de coleta, né? Quem é da antiga sabe o que eu tô falando. Faz a coleta tradicional ou convencional no Longhorn. Que é o que você tinha falado no começo. Exatamente, que faz a superovulação dentro da própria matriz doadora, através da inseminação, e produz os embriões. E tem tido produz bons vários, resultados. Como você falou, dentro do útero produz vários, você faz aspiração? É uma lavagem, uma né? lavagem, igual de égua. Uma lavagem, isso. Faz uma lavagem onde se capta ali os embriões. E pega vários. Pega vários. Pega vários. E os resultados estão vindo bem. Os resultados estão vindo bem. Eles publicaram isso na ocasião, quando nós fizemos, e segundo informações do Dr. Marcelo Padilha, juntamente com o pessoal da Associação do Texas Longhorn, que acho que em Goiânia, se eu não estiver errado. É no estado de Goiás, a Abraia. Associação Brasileira do Longhorn. As primeiras prenhezes de embrião feitas de Longhorn foram feitas na Central EPS. Eles fizeram até um post lá, marcaram a gente. Eu creio que seja verdade. Isso aí. Então a gente tá ali para atender, assim, a gente não é... A gente é parceira do produtor, do criador. Se ele cria Longhorn, se ele cria boi de pulo, Nelore, Cindy, Guzerá, entre tantas outras raças maravilhosas, que esse nosso Brasil é pioneiro em várias, né? Fazer diferente, mesmo as raças, o Angus, mesmo as raças que vieram de fora. Quando chega aqui, o índice de produtividade dá show em qualquer país aí para fora. Então a EPS está lá, de portas abertas para todas as raças. A gente não é exclusivo de raça, a gente não é exclusivo de veterinário, a gente não é exclusivo de laboratório. A gente é uma central para o criador. Para o criador. À disposição. Agora, em paralelo a isso, você tem esse projeto com a Espinhaço lá no Mato Grosso, onde que é? Na Barra do Garça? Em Barra do Garça. Barra do Garça. Como é que tá lá aqui? Qual que é a luta lá? Rapaz, esse é um desafio muito interessante. No início de 2023, mais precisamente abril de 23, o Rodrigo Novaes, que é o filho do seu Emiliano, um dos 4 filhos, que é o que está à frente do projeto de pecuária e agricultura e cavalo manga larga, me convidou para uma viagem. Vamos para o Mato Grosso dar uma volta. Aí nós fomos para o Mato Grosso em abril e depois de passar uma semana junto, voltamos. Dias depois ele me fez uma proposta. Vem trabalhar comigo. Falei, Rodrigo, só meu negócio, eu preciso cuidar do meu negócio. Não, arruma uma semana. Aí começamos com uma semana. Em maio, até determinamos o dia 1º de maio de 2023. Comecei a fazer as visitas, que hoje a Espinhaço, dentro daquilo que eu falei, tem a EPS Assessoria e tem a EPS Central de Receptores. A EPS Assessoria hoje, ela é exclusiva do projeto Espinhaço Agropecuária. Então, se quiser a EPS Assessoria para minha propriedade, eu não posso ter. Você tem que ligar para o Rodrigo, ver se ele libera. Não, hoje não. Hoje nós estamos... Estou compondo a parte administrativa e a parte de gestão dessas propriedades.
É uma propriedade de cavalo em Botucatu, que é a parte do Aras. E aí onde a gente atua em Barra do Garça são 2 propriedades. A Fazenda Espinhaço 2, onde a gente tem o gado PO, produção de touros e tal, e uma parte de matrizes comercial, para cria e recria. E um pouco para frente, na mesma estrada, de frente para aquela serra maravilhosa, que é a Serra do Roncador, existe a Fazenda Bico da Serra, onde ela é única e exclusiva de gado comercial. Mas eu não vou falar muito aqui da Espinhaço, porque eu acho que você devia fazer um convite para o Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo Novaes, pode? Então, o Rodrigo Novaes está convidado para estar aqui e falar um pouco desse projeto da Espinhaço, para a gente ver se o Du tá trabalhando direitinho lá, né? Pois é, e ele é um cara polivalente, ó. Lá é cavalo, manga larga. Cavalo, manga larga e aqui no estado de São Aqui Paulo. em São Paulo, em Botucatu. Soja. No Mato Grosso. Pecuária PO seletiva e pecuária de corte. Então, assim... E são quase 30 anos de criação, só Nelore. Só Nelore. Foi lá que você falou que na reprodução, nas receptoras, são as Nelore mesmo. A gente ainda produz um pouco de F1 Angus e a gente faz, mas o escalonamento hoje está praticamente 70-30 para o Nelore. A gente produzia as próprias receptoras lá, mas é uma região mais quente e a gente vem notando que a F1 lá tem sofrido às vezes um pouco mais. Então nós estamos migrando gradativamente para a produção de embrião só em receptoras Nelore, produzidas dentro da espinhaça. Diga de passagem, a espinhaço acho que há mais de 8 anos, eu acredito, confirmei essa informação, não adquire genética de fora. Só dela. 100% das matrizes, nós temos lá novilhas na estação de monta agora, que já vem de 4 gerações de inseminação artificial ou de repasse de touros espinhaços Nelore PO selecionado criteriosamente dentro de casa. Então, assim, é um trabalho muito legal, vale a pena. Então, vamos trazer o Rodrigo aqui, sim. Bom, agora está na tua responsabilidade de amarrar ele e trazer ele para cá. A responsabilidade é sua. Eu cuido disso. Mas lá, então, vamos dizer que está autossustentável na produção dentro da própria genética. Autossustentável. As receptoras são produzidas lá dentro, todas as matrizes marca Espinhaço. É uma empresa, assim, que vale a pena. Quem é da região ou de fora quer conhecer um projeto de pecuária legal, produtivo, competente e lucrativo, eu faço o convite. Pode ir conhecer, fazer uma visita. Será um prazer a gente receber vocês lá, conhecer o projeto da Espinhaço Agropecuária. Você me disse um dia da questão da produção de touros, o que não vende, dos touros que vão para tourinhos, vão para leilão, acabam ficando lá dentro mesmo para continuar a produção. Não tem descarte para... Não foi isso que você me contou? Eu tô enganado. O descarte tradicional é o touro que não deu andrológico, essas coisas que toda produção, o cara que fala que produz 100 touro e vende 100 touro, nós vamos ter que trocar ele, né? Tem que dar uma olhada no que está acontecendo lá. Exatamente. Então, assim, a demanda são 6 mil matrizes em reprodução PO. Não, comercial, desculpa. 6 mil matrizes comercial. Então, se faz a inseminação e se repassa com touros PO, todos os touros espinhaço. Então, a gente tem esse privilégio de poder ter o touro dentro de casa, produzido dentro de casa. Todo ano é feita a troca, a gente estipula idade. Então, a gente não tem um touro lá de 8 anos cobrindo 9 anos, não. Então, a gente manda 20, 30 todo ano, faz essa troca. Então, a gente tem uns garrotes que não vai para leilão, que vai para trabalhar nas matrizes espinhaço. E deve ser um trabalho muito complicado aí na questão da consanguinidade, né? Para não estar cobrindo daqui a pouco um parente muito próximo ali, né? Uma pergunta interessante essa que você fez. Todas as matrizes comerciais da Espinhaço Agropecuária, nós temos essa informação via sistema, quem é o pai, e ela está marcada na paleta. Então, quando você vai fazer o acasalamento de uma matriz comercial, que muita gente não faz o acasalamento, solta um touro ou compra um sêmen e faz bica corrida, que a gente fala, um popularzão assim. A Espinhaço tem essa opção. Você vê lá, na paleta, as iniciais, a gente usa 2 letras, no gado PO e no gado comercial, quem é o pai dessa matriz. E se você puxar nas informações, você tem tudo dela. Então, tem sim essa preocupação com a consanguinidade, tem todo esse cuidado para que isso... Tem gente que não gosta disso, né? A gente, inclusive no acasalamento, quando a gente... a parte do acasalamento do gado de produção é feito por um grande amigo nosso, Dr. Divino Humberto. A gente tem índice de consanguinidade que a gente trava ali, e não aceita um índice maior, né? Tem um limite, vamos dizer assim, né? E porque tem todo esse cuidado, que é uma preocupação tanto você aceita, passou daquilo... A longo prazo, você vai ter problema. Né? Você vai ter problema. Então, você tem que tomar muito cuidado com como o seu aceitável de índice de consanguinidade. Isso é uma preocupação que eu acho que todo produtor tem que ter. Maravilha.
Bom, então o Rodrigo tá convidado já, você me faz favor, você vai vir com ele aqui no dia, né? Venho, É, né? venho com ele. Nós vamos bater um papo aqui, que eu acho muito bacana essas grandes propriedades que dão um exemplo de produção, né? Isso é maravilhoso. Não, e diversificado, né? Uma família que é do agro, né? Não vem do agro, o Emiliano vem de outro segmento, mas já há quase 30 anos investe no agro, né? Então é soja, é cavalo, é gado de produção. A gente faz parte da Confraria da Carcaça. Olha, eu dando um spoiler aqui, deixa para o Rodrigo falar. A Confraria da Carcaça, que é o segmento do PO, um grupo de selecionadores muito competentes, que está fazendo um trabalho de avaliação e identificação de qualidade de carne, de marmoreio, espessura de gordura subcutânea e área de olho de lombo, para aumentar a carcaça, dentro do Nelore. Então a Espinhaço faz parte desse seleto grupo. Estamos inserindo essa genética no gado comercial. Posso falar? Pode. E logo, logo a gente vai produzir os machos com essa linhagem de melhor carne. Que maravilha. É um trabalho legal, um trabalho de formiguinha, vai tempo, mas já estamos há 2 anos, quase 3 anos inseridos nesse projeto e já está nascendo bezerro lá, fruto desse projeto. Eu tô vendo que vai ter um avanço na tecnologia da pecuária muito grande nos próximos anos aí, principalmente na questão de reprodução. A gente está vendo muita gente se preocupar com vários entrevistados aqui falando disso, né? Eu preciso de fertilidade, né? No seu caso, como central é outro assunto, mas para quem está no campo como você, na Espinhaço, aí é uma preocupação em fertilidade muito grande, que acho que esse é o grande gargalo para o Brasil hoje, né? Muito grande. Você ter o maior número de bezerros nascidos, né? Então você precisa fêmeas com alto de fertilidade, para que você realmente... E para a receptora também. Porque hoje você conversa com vendedores de sêmen, eles têm essa preocupação de oferecer sêmen, no caso, por exemplo, do Angus, que uma grande parte desse sêmen é vendido para o cruzamento industrial. O cruzamento industrial vai gerar o bezerro, vai gerar a bezerra. Essa bezerra, muitas delas vão para a reprodução, como receptora. Então existe essa preocupação, sim, com touros que tenha índice de fertilidade para que as suas filhas sejam mais férteis. Então eles têm esse cuidado, sim. Eu converso, porque lá no Espinhaço a gente compra o sêmen, e eu tenho grandes amigos vindo da Central VR, que é uma central de produção de sêmen, e eles têm essa preocupação. É obviamente que o F1, o cruzamento industrial, eles buscam, o principal deles é a carne. Esse é o objetivo. Mas eles não deixaram de lado, não. Eles estão se preocupando com isso, em produzir fêmeas férteis, que tenha, pelo menos, índices de fertilidades bons. Eu estive nos Estados Unidos recentemente e o que eu pude ver é que o índice de fertilidade das fêmeas é muito maior que o nosso aqui, né? É nesse número que a gente tem que... Na hora que a gente atingir aí, nós vamos dobrar a produção aqui no Brasil, você vai ver. Rafa, recentemente eu estava vendo alguns índices. De vez em quando eu tô lá em casa, eu fico dando uns Google lá na Espinhaço à noite, às vezes estou sozinho, fica procurando assim. Você pega a exportação de carne no Brasil. 24 cresceu mais de 25% em relação a 2023. Olha aí. Você tem que produzir mais para exportar mais. Porque o povo precisa comer. E aqui é o lugar que se produz. A exportação de gado vivo, se eu não me falha a memória, mais de 60% de crescimento em 2024. Então você tem que produzir. Você não pode estagnar, porque senão esses números não crescem. Então a fertilidade é muito importante para isso. Porque você tem que ter... Que era uma preocupação que não estava tão à vista de todo mundo um tempo atrás, né? Não, hoje é muito normal você conversar com um produtor e falar assim, fiz uma estação de monta e atingi 85% de índice de prenhez. E está encurtando esse ciclo, de 4 meses. Tem gente fazendo estação de monta de 3 meses, que eu, na minha opinião, acho curto. Mas 4 meses, 5 meses. 4 meses eu acho que é o ideal. Você consegue produzir bons resultados, 80%, 85%. Se eu não estiver errado, o índice da Espinhaço foi 85%, a estação 23, 24. E por causa da fertilidade, você avaliar essas... Nós temos um veterinário lá, o Dr. Leandro, um jovem. O Dr. Leandro tem 27 anos, 28 anos, vai ser pai daqui a pouco do Murilo. Avaliação de ultrassonografia, ver a qualidade de ovários, né? Conhecer as mães, o gado que está lá dentro da fazenda, acompanhar os funcionários do dia a dia, acompanhar a vaca que realmente cria bem seu bezerro. Então, você vai fazendo esses filtros, não tem outro caminho que não seja o melhoramento. Melhorar o seu gado internamente. Para oferecer gado de qualidade, produzir mais bezerro no mesmo espaço. Esse é também o outro pulo do gato. Você tem que fazer a sua propriedade ser o mais produtiva possível. Exatamente. Entendeu? Buscando as ferramentas que o mercado tem disponível, e tem muita ferramenta disponível boa, e tem muito profissional bom aí no mercado para te ajudar. Maravilha. Bom, só para repetir o arroba da EPS.
@EPS_agro. Siga a gente lá. EPS_agro, vai colocar aqui embaixo na tela. Du, quero te agradecer, parabenizar pela história de vida, pela história de vitória que você contou aqui, que você se emocionou todos nós aqui. E te agradecer por ter vindo e parabenizar por todo esse sucesso aí. Seja na Espinhaço, seja na EPS. Rafa, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade de contar um pouquinho da minha história, da minha empresa, do meu trabalho. E espero que o pessoal goste do nosso... Quem precisar fazer embrião, só entrar em contato. Precisou fazer embrião, precisa de uma ajuda, não só com embrião, liga pra gente. Estamos aptos a dar esse suporte, indicar um melhor profissional mais perto de você, para que você tenha realmente sucesso e agregue valor no seu plantel. É isso aí. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Um abraço. Esse foi mais um Agro 360, conversando com meu amigo Eduardo Du, que representa aqui a EPS Receptoras. Semana que vem estamos de volta com mais Agro 360 para você. Até lá.